Olá, amigos! Vamos a mais uma semana econômica com dados importantes sobre a economia brasileira e também com o que acontece lá fora nas economias da zona do euro, dos Estados Unidos e do mundo como um todo. Mas antes de começar a falar sobre o que vai ser mais importante aqui na economia brasileira, eu queria convidar todos a seguirem aqui o canal, também ativarem as notificações, curtirem e, claro, compartilharem com aquelas pessoas que precisam ficar atualizadas da mesma forma que você que está acompanhando esse vídeo. E também queria ficar à disposição para dar uma palestra para a sua empresa, para a sua instituição, sobre os cenários econômicos aqui do Brasil, também da sua região, do seu setor de atuação, do mercado onde a sua empresa se encontra. Basta entrar em contato para que a gente veja a questão sobre agenda e sobre orçamento. Importante, inclusive, fazer uma atualização sobre os cenários para o ano que vem. Então, entre em contato e ajude aquela sua empresa para que ela continue crescendo, desenvolvendo os seus negócios. Mas vamos lá, a semana começa na segunda-feira, como sempre, com a divulgação do Boletim Focus. E esse Boletim Focus, ele traz informações importantes sobre as expectativas do mercado para esse ano e para os próximos 3 anos, com relação às principais variáveis macroeconômicas aqui do Brasil. O câmbio, a expectativa de IPCA, ou seja, de inflação, de crescimento da economia e também de juros. E todas essas variáveis estão sofrendo alterações importantes aí nas últimas semanas. O PIB apresentou um crescimento bastante forte aí no terceiro trimestre. O IPCA, ou seja, a inflação, vem apresentando uma elevação contínua, onde teremos divulgação, inclusive, essa semana, da inflação de novembro. A taxa de juros vai ter decisão também essa semana e o mercado vem reprecificando a taxa de juros para o final desse ano e principalmente para o final do ano que vem. E na terça-feira teremos já divulgação da inflação para o mês de novembro. Pois é, o IPCA de novembro vai ser divulgado com uma expectativa de aceleração no ritmo da inflação. Pois é, no mês de outubro, o IPCA teve uma elevação de 0,56% e no acumulado de 12 meses está em 4,76%, ou seja, já acima do teto da meta. E aí a inflação deve ser puxada por alimentos e serviços nesse mês de novembro, trazendo ainda mais pressão para o aumento da taxa de juros na próxima decisão do Copom. E falando sobre Copom, na quarta-feira teremos justamente a decisão de juros. A reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central se inicia na terça-feira, mas a decisão sobre juros sai na quarta-feira. No final do expediente, depois lá pelas 18h30, teremos a decisão sobre os juros da economia brasileira. Vale lembrar que a Selic está hoje em 11,25% ao ano e o mercado vem esperando uma atitude mais forte por parte do Copom. E isso se traduz em uma elevação mais forte da taxa de juros, em 1 ponto percentual, indo de uma vez só para 12,25% ao ano. Então é importante a gente acompanhar. Ainda na terça-feira, logo cedo, teremos a divulgação pelo IBGE da pesquisa mensal de serviços para o mês de outubro. Esse é o primeiro dado do setor de serviços para o último trimestre do ano, mostrando como a economia brasileira vai estar se comportando nesse último trimestre, onde geralmente a atividade econômica é mais forte. Vale lembrar que em setembro houve um crescimento de 1% no setor que representa mais de 70% do PIB brasileiro, e no acumulado de 12 meses está com um crescimento de 4%, um crescimento bastante forte para um setor muito representativo da economia brasileira. Lá nos Estados Unidos, na quarta-feira, saem dados importantes de inflação. O Consumer Price Index, o CPI, que é equivalente ao IPCA brasileiro, para o mês de novembro vai ser divulgado, e lembrando que em outubro teve uma elevação de 0,2%, no acumulado de 12 meses está com um crescimento de 2,6%. Esse é um dado importante para ajudar na decisão de juros por lá, por parte do Federal Reserve. E na quinta-feira teremos dado importante aqui na economia brasileira, divulgado pelo IBGE logo cedo, que é a pesquisa mensal de comércio, que traz as vendas do varejo e as vendas do varejo ampliado para o mês de outubro, com expectativa também de crescimento
né, nessas vendas, já que é aquele ritmo de final de ano, de Black Friday também, então vale a pena acompanhar. Em setembro, houve um crescimento de 0,5% e no acumulado de 12 meses está com um crescimento de 2,1%. Ainda na quinta-feira, teremos decisão de juros na zona do euro, uma economia que vem desacelerando muito, com dificuldades importantes de crescimento do seu PIB, vai ter aí uma decisão provavelmente de redução de taxa de juros. Atualmente a taxa de juros está em 3,4% e a expectativa é de uma queda de 0,25 ponto percentual. Ainda na quinta-feira, voltando agora para os Estados Unidos, saindo da zona do euro, a divulgação de inflação ao nível do produtor, né? O PPI, né, que é o Producer Price Index, vai ser divulgado para o mês de novembro e em outubro houve uma elevação de 0,2%, no acumulado de 12 meses está em 2,4%. Na sexta-feira, para encerrar a semana com os dados econômicos aqui do Brasil, teremos talvez o dado mais importante aí a ser divulgado, além da decisão de taxa de juros da economia brasileira. O Banco Central vai divulgar o IBC-BR, né, que traz o desempenho da economia brasileira para o mês de outubro, ou seja, primeiro mês do último trimestre do ano, e repercutindo justamente esses dados que foram divulgados recentemente da indústria, que serão divulgados do setor de serviços e do comércio, né, e do desempenho também da arrecadação de impostos. O Banco Central divulga esse índice que funciona como uma prévia do PIB, já que ele é divulgado mensalmente, usa, de certa forma, as mesmas variáveis que o IBGE usa para calcular o PIB, só que o PIB só é divulgado trimestralmente. E saberemos esse resultado apenas no ano que vem. Vale lembrar que em setembro houve uma elevação de 0,8% do IBC-BR e é provável que você tenha uma nova expansão nesse primeiro mês do último trimestre do ano. No campo político, para encerrar a semana aí econômica, mas que será discutido no meio da semana, ocorre muito provavelmente, há uma expectativa forte de que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ lá do Congresso, vote na quarta-feira a regulação da reforma tributária. E isso é muito importante, né, porque estamos aí na reta final do ano e a regulação da reforma tributária veio sendo discutida ao longo de todo esse ano. No mesmo dia, deve ir para a votação em plenário. Ainda no campo político, mas aí falando de políticas internacionais, devemos ter novas discussões e desdobramentos do recente acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que foi finalmente assinado aí pela União Europeia e vai trazer mudanças importantes nas relações comerciais entre o Brasil com os demais membros do Mercosul e a União Europeia. Então vale a pena também acompanhar sobre esse desdobramento, né, desse acordo, que é muito importante realmente e que deve trazer mais comércio para o Brasil, né, para os produtos que são exportados por aqui. Então é isso. Eu gostaria de convidar todos novamente a se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com as pessoas que precisam entender melhor o que está acontecendo na economia brasileira e mundial e também ativarem as notificações para que nos próximos vídeos vocês sempre fiquem sabendo em primeira mão o que vai acontecer na economia brasileira. Então é isso, um abraço a todos e até uma próxima.